Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o programa de hoje vai discutir o futuro do governo Lula. E é muito bom que já após 50 e tantos dias já se comece a discutir o futuro desse governo. Porque a festa acabou. O Lula assumiu, teve uma belíssima posse, tentaram dar um golpe de Estado, fracassaram. O Lula ainda surfa na lua de mel dos 100 dias e na festa que se faz por o Brasil ter se livrado de uma ditadura neonazista de extrema direita, que é o que Bolsonaro planejava para o nosso país. Mas isso não enche barriga. O governo Lula precisa apresentar resultados, tendo herdado um dos maiores abacaxis da história da humanidade. Ele recebeu uma herança maldita que faz que a herança de Fernando Henrique Cardoso para ele em 2003, que já não era boa, seja um mar de rosas. O Bolsonaro destruiu o Estado brasileiro, destruiu a cultura, destruiu a economia com gastos absurdos. Ele gastou, sob algumas visões, quase 5% do PIB, meio trilhão de reais para tentar se reeleger. Aprovou um monte de benesses que agora se provam inviáveis e que ele sabia que eram inviáveis, mas aprovou para tentar se reeleger por um curto prazo. Lula tem que dar uma solução para isso. Como é que ele vai dar solução para esse problema no curtíssimo prazo? Porque nesse país há gente passando fome, há gente apertada, há gente enforcada. E o malefício deixado por Bolsonaro se junta à esperteza do bolsonarismo, que começa a atribuir a Lula tudo que eles deixaram estourando aqui. Não é? Então faz 50 e tantos dias que o Lula assumiu a presidência da República, perdeu quase um mês, ou cerca de um mês, para reconstituir as sedes dos poderes da República, para que a sociedade se achasse após uma tentativa de golpe como a de 8 de janeiro. Ou seja, o governo Lula tem uma semana e já começam a acontecer coisas preocupantes, e inclusive uma certa falta de compreensão que vai se estender pela sociedade. Por exemplo, aos 50 e poucos dias do governo Lula, o MST mandou dizer que está acendendo sinal amarelo porque os problemas da reforma agrária continuam lá, há 50 e poucos dias do governo. Não é? Então, o que acontece? Ninguém vai querer ter paciência. Imagine, se o movimento social próximo da esquerda e de Lula e do PT, como o MST, quer que seja apresentada alguma solução, alguma viabilização das suas demandas justas, tal, com 50 e poucos dias, imagine aquele cidadão politizado que está aí sem emprego, endividado, nessa situação toda, sofrendo com a inflação que o Bolsonaro deixou, não é? Então, realmente, a situação, a festa acabou e agora é hora de pensar na realidade. E a realidade foi exposta pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, numa longa entrevista que deu ao broadcast político do jornal O Estado de São Paulo e que continua repercutindo. Hoje, o jornal Estado de São Paulo publica mais uma parte da longa entrevista do Flávio Dino. Na última sexta-feira, ou seja, ontem, dia 24 de fevereiro,
o Flávio Dino revelou sob estupefação do país de que havia um plano para matar o Lula no dia da posse. O sujeito que queria explodir um caminhão-tanque de combustível no aeroporto de Brasília estava sendo treinado como franco-atirador para tentar matar o Lula no dia da posse. E Flávio Dino continua fazendo revelações surpreendentes e ele aborda nessa entrevista a questão do futuro do governo Lula e da sustentação que o governo Lula precisa ter, minha amiga e meu amigo, para conseguir continuar até o fim e não permitir a volta da extrema-direita ao poder. E esse é um assunto da maior urgência. Eu não consigo pensar neste momento em um assunto mais importante do que esse. Então eu vou fazer um vídeo enxuto para que quanto mais pessoas puderem assistam e para que a gente possa entender que acabou a festa e que os problemas são muitos e se não forem resolvidos e se Lula não tiver ajuda para resolvê-los, o bicho vai pegar, como dizem os mais jovens, né? Então, vamos lá, vamos para essas matérias. Aqui é a matéria da entrevista concedida pelo Flávio Dino ao jornal Estado de São Paulo. E ele diz basicamente o seguinte: se o governo tiver dificuldades, e as dificuldades que ele se refere é sobre a economia, abre espaço para o golpismo, diz Flávio Dino. O ministro avalia que se Lula enfrentar problemas na economia, atos antidemocráticos podem voltar. Na verdade, ele economizou um pouco nessa afirmação, que não são só os atos antidemocráticos. É o golpismo, é o risco de golpe, porque as Forças Armadas não estão nada satisfeitas, não é? Na verdade, uma parcela das Forças Armadas, majoritária, não está nada satisfeita com o enquadramento que vem sofrendo, e o general Tomás Paiva, o comandante do Exército, ele é um militar muito sério, legalista, mas ele é minoria nas Forças Armadas. E se o Lula começar a perder popularidade, aí a situação vai ficar complicada. Não só a extrema-direita, como os militares vão começar a se assanhar. Diz a matéria que um mês e meio depois dos ataques de 8 de janeiro, a sede dos três poderes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, diz que o golpismo no Brasil sofreu uma derrota, mas não foi extinto. Não é? Esse é o básico. E acho que quem imagina que esteja tudo resolvido está vivendo no mundo da lua. Em entrevista ao Estadão, o Dino afirmou que se o Lula tiver problemas na economia, os atos antidemocráticos podem voltar. Não são só os atos, não é? O risco de golpe e o risco até de uma derrota eleitoral para a extrema-direita vai voltar. E a gente sabe o que a extrema-direita faz. Aí vão me dizer, Eduardo, mas não é legítimo que a extrema-direita volte ao poder? Eu vou pedir a essa pessoa para olhar para os 4 anos de Bolsonaro e lá está a resposta. Lá está a resposta. E a pergunta é, o governo Lula vai melhorar a vida do povo brasileiro? Disse o Dino. Se a resposta for sim, o golpismo tende a ser uma força declinante. Se o governo enfrentar dificuldades no resultado da economia, aí abre espaço para a emergência do golpismo. E a emergência não no sentido de alarme, não é? De situação emergencial, mas no sentido de emergir. Aí abre espaço para o golpismo emergir, voltar, vir à tona, argumenta o Dino. O ministro revelou que um dos presos, ainda em dezembro, na véspera do Natal, estava recebendo instruções para dar um tiro de fuzil no Lula. Assim como eles estão tentando retomar o espírito do Capitólio com Donald Trump, vão tentar retomar o espírito de 8 de janeiro com Bolsonaro, disse Dino numa referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui eu faço um parênteses. Bolsonaro livre
Bolsonaro, sem ser responsabilizado e preso pelos seus crimes, vai voltar para o Brasil para ficar insuflando um golpe de Estado contra o Lula. Quem não entendeu isso, é bom que entenda. E se a imprensa, a Globo, a Folha, o Estadão, a Veja e os agregados aí a esses 4 grandes grupos de mídia, não entenderam, é bom que entendam que eles também estão ameaçados. Na verdade, por que é que a Globo apoiou o Lula? Apoiou o Lula porque sem o Lula a Globo ia ser fechada, a Folha ia ser fechada, essa mídia ia toda ser fechada pelo Bolsonaro, porque haveria uma ditadura aqui no país. Por isso que eles apoiaram a eleição do Lula. E agora, se começarem com essas gracinhas de Banco Central, de Cuba, com todo esse blá blá blá, que encheu a cabeça do povo no passado e predispôs a esse povo a ouvir a extrema-direita, se começarem com isso de novo, o bicho vai pegar. E os grupos extremistas estão voltando a se organizar nas redes sociais, pergunta o jornal. Há receio de que esse movimento cresça quando o Bolsonaro retornar ao Brasil? E o Bolsonaro e o Flávio Dino ele responde: esse ethos golpista, não é? Essa alma golpista, terrorista do Vale Tudo, continua aí no estado de latência, ou seja, letargia, está hibernando, eu diria, diz o Flávio Dino. Ele pode emergir de novo, o golpismo? Em curto prazo, não. Mais adiante, acho que a chave está nas nossas mãos. A pergunta é, o governo Lula vai melhorar a vida do povo brasileiro? Se a resposta for sim, tudo bem, não tem golpismo. Mas se a economia piorar, se a inflação subir, não é? Aí vão dizer, mas o Lula vai resolver tudo, mas nem tudo depende do Lula, essa é a questão. Primeiro que ele tem dificuldades no Congresso, não é? A direita e a extrema-direita estão muito fortes. Segundo lugar que tem empresário, banqueiro, que não quer saber. Vejam, eles querem os juros nas alturas, os empresários, principalmente os banqueiros. E a mídia que serve a essa gente apoiou. Mas com juro alto, esse país não vai, o bem-estar social não vai voltar para a vida dos brasileiros. E aí é golpe. Basta você olhar por simetria o que acontece nos Estados Unidos. É quase um efeito rebote, um eco, diz o Flávio Dino. Essa extrema-direita brasileira age como espelho do que se dá nos Estados Unidos. Assim como eles estão tentando retomar o espírito do Capitólio com Trump, eles vão tentar retomar o espírito de 8 de janeiro com Bolsonaro. Terão espaço social? Hoje não tem. Mais adiante depende do desempenho do governo. E aí o Estadão fala, principalmente na economia, né? E o Dino responde, da economia, do social, da capacidade de extensionar relações, da cultura cívica, de forma geral. Então, na verdade, não precisa dizer muito mais, esse é o ponto central de um novo plano dos golpistas de retomarem o poder. Seja por meio de um golpe, seja até por meio de eleições. O que é que eles fazem? Eles têm uma força muito grande no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Eles querem sabotar a economia para facilitar, que foi o que fizeram, foi o que fez a Lava Jato. A Lava Jato sabotou a economia para tirar o Lula, para botar gente na rua contra o Lula. E se eles conseguirem, se o Congresso, e foi o Congresso que sabotou a economia no governo Dilma, se o Congresso fizer isso com o Lula, aí sim a situação vai ficar complicada, porque nós vamos ter aquelas mega manifestações contra o Lula. Então, essa pedra já está cantada, todo mundo já viu o que pode acontecer. E aqui nós temos um primeiro problema que se apresenta para o Lula, que pode causar um problema muito sério, e foi exposto pelo filho da Miriam Leitão, e após a Gleisi Hoffmann ter subido nas tamancas aí, ter acendido alerta para a Gleisi Hoffmann, que é a questão do aumento dos combustíveis, não é? A Gleisi Hoffmann falou, se aumentar os combustíveis é violação do compromisso e campanha do Lula, mas não é só. Essa matéria do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, que ele é colunista da Veja, ele diz que essa decisão de repor os impostos nos combustíveis pode ser uma bomba na popularidade do Lula.
Ele disse que o Brasil descobriu que Bolsonaro faria tudo para tentar roubar a última eleição. Um desses momentos aconteceu quando o líder da extrema-direita tirou como medida eleitoreira todos os impostos federais sobre a gasolina. Todos. O consumo do combustível sem o tributo fará com que o governo federal deixe de arrecadar 50 bilhões. Mas, para Bolsonaro, o importante era o preço na bomba cair e ele tentar virar votos contra Lula. Ou seja, é uma medida que não dá. Não existe nenhum país do mundo que o governo não cobra imposto nenhum sobre o combustível. Mas você consegue explicar isso para o povo? Tenta para você ver. Você não vai conseguir. Até gente que votou no Lula vai dizer que foi enganada. Até porque a direita vai estar nas redes sociais, na TV, em tudo quanto é lugar, dizendo, tá vendo? O Lula falou que ia resolver o problema da economia e ele aumentou o preço que o Bolsonaro baixou. Ninguém quer saber que o Bolsonaro tomou uma medida que não dava para tomar. Então, minha amiga, meu amigo, aqui nós temos que usar de bom senso. Se começar... isso me preocupou muito, tá? Eu gosto muito do MST, acho que é um movimento importantíssimo para o país, tá? Foi importantíssimo, a reforma agrária é urgente, mas aos 50 dias do governo Lula, logo após uma tentativa de golpe de Estado, começar a falar em sinal amarelo, porque a reforma agrária não começou a andar ainda, o governo mal começou, o governo não teve tempo de começar, não é? Então, se a gente tiver, novamente, gente de esquerda criticando, gente de direita criticando, vai acontecer o que aconteceu com a Dilma. Não estou dizendo que não tem que criticar o governo Lula, tem que criticar, mas nós precisamos passar esse primeiro ano aqui, que é um momento de muita preocupação, porque o Bolsonaro deixou no caminho bombas como essa da gasolina, e não é bomba de gasolina, é bomba na gasolina, no álcool, nos combustíveis, porque ao tirar o imposto de todos os combustíveis, o Bolsonaro deixou uma bomba relógio para o Lula, porque não existe, não dá para que o governo não cobre imposto nenhum sobre os combustíveis. Isso não existe em parte nenhuma, nem nos países. Olha, eu conheço bem a Venezuela, eu estive na Venezuela umas 40 vezes, eu tinha negócios na Venezuela. Lá a gasolina é baratíssima, ainda assim o governo cobra imposto na gasolina, no diesel, nos combustíveis em geral. Não existe isso. E o que o Bolsonaro fez foi tirar todos os impostos que o Lula precisa repor. Não é? Porque senão vai começar a dar problema por outro lado. Não é? Vai começar a dar problema de credibilidade para o Brasil. São muitos problemas. Então, minha amiga, meu amigo, esse é o novo plano dos golpistas. É um plano simples e que eu acabo de explicar para você. E é importantíssimo que a sociedade brasileira saiba disso que eu estou dizendo, porque são coisas que vão acontecer. Não precisa ter bola de cristal para saber que essas coisas vão acontecer. Eu quero agradecer a sua atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.